Oi gente, tudo bem? Bom, como eu havia falado para vocês, hoje eu vim contar um acidente que aconteceu com a Preciosa e eu resolvi fazer esse vídeo porque é uma coisa do dia a dia que aconteceu e que pode com certeza acontecer dentro da sua casa com o seu cachorrinho. Acordei esses dias com a minha rotina normal, fui preparar o meu café, ofereci a comida da Preciosa e da Margot e elas começaram a comer. Enquanto isso, eu fui fazendo as minhas coisas. Aí eu percebi que a Preciosa deu uma engasgada. E isso já tinha acontecido umas outras vezes, porque assim, como eu tenho duas cachorras, normalmente elas ficam disputando quem que come mais rápido para uma não comer a ração da outra. Então, às vezes, se elas estão muito afobadas, elas comem a ração rapidamente. E aí, às vezes, aconteceu já da Preciosa, dela engasgar com alguma ração, dar uma tossida e tudo bem, continua comendo. Só que dessa vez, ela engasgou, ela foi tossir, e ela travou, tipo, ela se sufocou com a própria ração. E na hora que eu vi assim, eu fiquei esperando um pouco para ver como que ela ia reagir e eu vi que ela realmente não estava conseguindo mais respirar. E aí nesse momento foi que eu percebi que eu não estava preparada para esse tipo de acontecimento. Realmente é um momento muito desesperador, você vê o seu animal sufocado e você não sabe o que fazer. E aí eu agi por instinto, né? E resolvi fazer esse vídeo e dar algumas dicas, algumas coisas que depois eu fui ler, depois eu fui me informar, conversei com o veterinário para ajudar você com essa informação. Então mesmo assim que seu cachorro nunca tenha engasgado, é bom você ter essas informações, porque na hora que acontecer, você não vai ter tempo de procurar na internet ou então fazer alguma coisa assim. Você já tem que ter uma coisinha meio que em mente para agir, assim como eu, por instinto e tentar resolver o problema o mais rápido possível. E aí o que acontece é que as pessoas às vezes não entendem se o animal está engasgado, se não entendem muito o que aconteceu, ou às vezes nem estão junto com o animal. Então eu vou falar sobre alguns sinais de que seu cachorro pode estar engasgado. Caso aconteça, você já ficar atenta. Esse é um conteúdo super abrangente, super complexo, então as dicas que eu vou dar aqui são de caráter básicos, informativos, mas tem muita coisa ainda pra gente falar sobre isso. Uma coisa que eu observei foi que assim que ela engasgou, ela já começou a olhar para os lados, então o animal tem tendência a ficar agitado e agoniado. Outro sinal é que o animal ele meio que dá uma travada, assim, então ele abaixa a cabeça, o pescoço, as orelhas, e ele fica numa posição meio de desespero, assim, meio como se ele estivesse em pânico. O corpo do animal fica reto, no caso da Preciosa, quando eu me abaixei para começar a socorrê-la, ela já estava ficando com o corpo duro, reto, assim, bem tenso. E um dos sinais também principais é a dificuldade em respirar. O animal começa a tentar puxar o ar não vem, e aí você consegue ver ou se ele está respirando com dificuldade ou se ele não está respirando. Por instinto eles começam a tentar respirar, então eles fazem um grande esforço para tentar tossir ou para tentar vomitar. E você também vai observar algumas mudanças no movimento do peito. Alguns cachorros começam a levar as patinhas na boca para tentar como se fosse tirar alguma coisa da boca. Então também esse pode ser um sinal. Em casos mais graves, o animal pode começar a ficar com a gengiva azulada, esbranquiçada, realmente por falta de oxigenação, perder a consciência e até desmaiar. No meu caso não aconteceu isso, no meu caso a Preciosa ela começou a engasgar, então eu logo abaixei e comecei a fazer algumas ações para tentar trazê-la de volta. E outra coisa que é uma dica importante, que nesse momento às vezes é um pouco mais difícil, mas que é uma dica importante, é você ser rápido, mas tentar manter o máximo de calma. E outra coisa é procurar acalmar o seu cachorro, porque ele vai estar num estado de pânico, então você tem que fazer com que ele fique o mais calmo possível, porque o animal muito nervoso ele precisa de mais oxigênio, e isso consequentemente vai fazer com que ele perca a consciência mais rápido. Então se aproxime dele também e tente acalmá-lo. Tá, Ju, mas me conta então aí, quando você se viu nessa situação, o que foi que você fez? O que eu devo fazer? Inicialmente, a primeira coisa que se é recomendado é que você procure um médico veterinário, que você corra com seu animal. É claro que às vezes a gente está numa situação em que a gente está sem carro, ou então você quer acudir o animal na hora, que foi o meu caso, eu tive o instinto de acudi-la, né? Mas assim, uma dica é você sempre ter em mãos, independente de qualquer coisa, o telefone de algum médico veterinário que você tenha confiança. Ou também
de um hospital veterinário 24 horas, que você possa fazer uma ligação e pedir informações sobre primeiros socorros, de como agir, tanto nessa situação como em outras. Então, dica número 1, tenha sempre um telefone de confiança de um médico veterinário ou então de um hospital 24 horas em mãos. Tenta ligar, tenta entrar em contato, não conseguiu, começa a ajudar seu cachorro. Primeira coisa que eu fiz com a Preciosa foi olhar dentro da boca dela para ver se eu conseguia enxergar alguma coisa que estivesse fechando a garganta. Então eu peguei, tem que ser com cuidado, mas eu peguei ela estava sufocada e eu abri a boca dela. Ela tava com a boca bem travada, assim, mas eu consegui abrir a boca dela e olhar dentro da garganta para ver se eu conseguia ver alguma coisa. Eu até empurrei a língua dela assim com o dedo e não vi nada na garganta. A garganta dela estava totalmente liberada. No caso, se você localizar algum objeto, né, no caso da Preciosa foi a ração, mas os cachorros eles têm mania de comer tudo. Pode ser pedra, pode ser madeira, pode ser um pedaço de plástico. Então se de repente ele engoliu íntalo na garganta e você conseguir identificar exatamente aonde está, se está na garganta, você pode tentar retirar o objeto com as mãos. Caso você não sinta confiança ou você tenha insegurança em fazer isso, o recomendado é que não se mexa, porque se de repente você for tentar tirar e não conseguir, você pode empurrar ainda mais o objeto. Outra coisa que é importante, você observa se seu cachorro está tossindo, porque às vezes ele mesmo tossindo consegue expelir o objeto sem que você tenha que interferir, né? No caso eu interferi com a Preciosa porque eu vi que ela estava completamente travada. Outra manobra clássica são os tapas nas costas, né? Então, pelo menos 5 tapas, não muito fortes, né? Nas costas do animal para ver se consegue expelir alguma coisa. E animais de pequeno porte, toma bastante cuidado com esses tapas, porque às vezes o animal é tão pequenininho, tão delicado, que pode até fraturar alguma costela, machucar o animal. Então, ir com calma, dar os 5 tapinhas, observar o animal. Se por acaso você vê que não adiantou, dá mais 5 tapinhas, vai fazendo isso com bastante frequência. Outra tentativa é virar o seu animal de cabeça para baixo. Como ela é um animal comprido e gordinho, não consegui pegá-la no colo e virar, então eu deixei as patas da frente dela apoiadas no chão e levantei a traseira, de forma que ela conseguisse ficar nessa posição. No caso da Preciosa, tudo isso que eu fiz acabou ajudando ela, então teve um momento que ela conseguiu tossir e eliminou como se fosse um catarro branco, bem espesso, grosso. Isso fez com que ela conseguisse voltar a respirar. Porém, ela continuou com a respiração ofegante, tendo dificuldades de respirar, puxando o ar com muita dificuldade. Então, a gente correu imediatamente para o médico veterinário. E eu optei em levar no veterinário mais próximo da minha casa. Eu sabia que tinha um a 5 minutos daqui, que era um hospital 24 horas. Não conhecia o hospital, mas foi lá que eu pensei, falei, vamos lá. Aí a gente pegou o carro e foi. Então, outra dica também é quando se você por acaso estiver sozinho com o seu animal, tentar pedir ajuda de alguém, tentar não fazer tudo isso sozinha, porque às vezes você está em desespero, você está em pânico, você tem que pegar o carro, você tem que dirigir, então tenta chamar por algum vizinho que possa te ajudar, algum familiar que more próximo, e enquanto a pessoa dirige em direção ao hospital, tenta ir fazendo essas manobras para manter o animal respirando e em observação. Aí chegando no hospital 24 horas, ela foi prontamente atendida, a médica escutou o pulmãozinho dela e viu que ela estava com bastante chiado, e então a primeira coisa que ela fez foi medicar a Preciosa, porque independente se fosse algum alimento que ela tivesse aspirado ou então a própria saliva, talvez ela pudesse ter engasgado com a própria saliva e aspirado a própria saliva, ela já entrou com a medicação, com soro, e deixou a Preciosa em observação. Como a gente mora muito perto do hospital 24 horas, a gente trouxe ela para casa e aí ela ficou em observação e ela ficou o dia inteiro bem, foi no banheiro, fez xixi, fez cocô e ficou um pouquinho borocochô, mas ela conseguiu descansar o dia todo. No final do dia a gente retornou com ela na médica e graças a Deus ela já estava bem melhor, o chiado no pulmão já tinha diminuído muito e aí ela recebeu alta. E a médica falou pra gente ficar em observação, qualquer alteração voltar lá. Se seu animal ficou bem em casa, ele mesmo conseguiu se desengasgar, ou você conseguiu fazer com que ele voltasse, assim como eu consegui fazer com a Preciosa, de qualquer forma, a minha dica é que você leve ele no veterinário depois para uma avaliação.
porque o veterinário vai poder ouvir o pulmão, ver se não tem nenhum chiado, se de repente não fez nenhuma ferida, nenhum ferimento, né? Nesse processo dele ter engasgado, vai poder verificar se está tudo bem com o animal, medir temperatura, tudo isso. E aí é bom para o animal, que ele vai ficar tranquilo, tá tudo 10, e para a mãezinha também, que vai poder ficar tranquila. Então, como isso é um acidente do dia a dia, uma coisa que a gente não está esperando, o que a gente tem que fazer é tentar prevenir o máximo possível e ter bastante atenção com os nossos bichinhos. Eu digo prevenção no sentido de ver o que você tem disponível na sua casa para o seu animal, que seu animal possa pegar, comer, destruir, engolir, porque é muito perigoso. Então tentar tirar objetos pequenos, coisas que ele pode fazer. E com relação à alimentação, verificar se o animal está comendo de forma muito rápida, se ele engasga já com alguma frequência e consegue de repente cuspir a ração, e ver alguns sinais. Da Preciosa, o que eu observei? Que ela costuma comer muito rápido, porque a Margot fica de olho na ração dela. A Margot é grande, então come a ração dela e depois já quer comer a da Preciosa. Então a Preciosa come rápido para conseguir comer antes da Margot. Então como prevenir, né? Se ela tem que comer e ela comia rápido, então eu dei uma estudada aí e a gente achou esse comedouro, né? Esse comedouro, ele faz com que o cachorro tenha mais dificuldade em pegar o grão da ração, como ele tem essas partes mais altas. Então você coloca a alimentação aqui e o animal vai ter mais dificuldade, o que consequentemente faz com que ele coma mais devagar. E a Preciosa já experimentou o comedouro e funcionou, ela conseguiu comer um pouco mais devagar, ter um pouco mais de dificuldade. E ele é bem legal, ele é bem simplesinho, ó, mas bem eficaz. E o legal também é que ele tem aqui umas ventosinhas que prendem no chão. Então a gente começou a usar para Preciosa, foi bacana, é uma dica legal, barata e que pode ser bastante eficaz para você. Até para animais filhotes que comem com muita rapidez, e você que tem mais de um cachorrinho também pode utilizar esse tipo de potinho. Ó que bacana. E eu vou deixar um link na descrição do vídeo que tem uns sites que você pode encontrar esse potinho para comprar, tá bom? Godão, você gosta do potinho? Ai, que delicadinha. Olha, ela come o potinho inteiro, a ração, a cabecinha da irmã. Então, pronto. Então é isso, o meu acontecimento. E eu espero que essas dicas possam ajudar você de alguma forma, que possa de repente te orientar, né? É uma coisa que a gente acaba não pensando, que pode acontecer com a gente. Então, essa é a minha dica de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. A Preciosa agora está ótima, né, minha filha? Ó, eu raspei a patinha, minha gente, porque tive que tomar remédio. Mas eu tô ótima, tô bem, sem traumas, né? Comeu gostoso e tá tudo bem, passado o susto. Gente, um beijo, obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Beijo. Acabou, minha filha. Acabou, minha filha. Você quer esse? Não, pera. Não, espera. Você quer o osso ou você quer a caneta? O osso, muito bem. Então, vamos tentar de novo. Você quer o osso ou a caneta? O osso.